Bom, hoje foi um daqueles dias que você passa parte do tempo do seu dia correndo atrás de um monte de coisa. Sabe essas coisas de vida adulta, né? Que são tanto quanto chatas, ou mas são importantes, né? Eu precisava renovar a carteira de habilitação, toda essa coisa que é burocrática, chata, né? Meio um tanto quanto tinhosa. Coisas da vida, né? É, E aí, isso me veio uma ideia que eu estava pensando. Não sei se você já lidou com certo tipo de situação que eu vou descrever agora aqui para você. Você, por exemplo, né, você teve, sei lá, no meu caso, eu posso até contar uma história pessoal. Uma história pessoal, né? Quando eu casei, nós tivemos que, né? Quando você vai casar, você sai contratando um monte de serviços, né, que são, né, realmente interessantes, né, para que você faça, né, facilite sua vida e para que o seu casamento ali em si seja um dia especial, né? Então, você contrata buffet, você contrata salão, você contrata assessoria e por aí vai. E nós, né, no meu caso aqui, eu posso contar para vocês aqui sem problema nenhum. Nós contratamos a filmagem, né? E aí, filmagem, né? A pessoa era o profissional de filmagem. Eu acredito que ainda seja profissional e que só simplesmente aconteceu comigo só essa situação. Vamos fazer de conta que é só comigo que acontecem essas coisas, tá? Pois bem. E o que aconteceu? Essa filmagem ela se perdeu. Ela simplesmente ela se perdeu e existe um prazo para que entregasse para a gente pós o casamento e tal, e a pessoa viveu, vamos dizer assim, pelo menos 2 anos nos enrolando para a entrega desse material, né? E por aí vai, né? Aconteceu um grande desenrolar de situações e eu tô contando isso aqui para vocês porque esse tipo de situação é daqueles tipos de situações que poderia ter sido resolvido simplesmente com uma conversa. E foi até um caminho que eu não gosto muito, que é o lance de justiça, essas coisas aí que pô, é o porre, é o porre. Eu estou usando essa história para ilustrar uma coisa que eu estava pensando, né, que por que as pessoas elas têm dificuldade de falar aquilo que a gente mais precisa saber. Eu acho que essa que é a pergunta. A pergunta mais e, correta seria essa. Vou tentar formular de um jeito mais interessante, né? Talvez ficaria mais interessante assim. Por que as pessoas não nos dizem aquilo que mais precisamos saber? Por quê? E nisso daqui a gente poderia pensar um monte tirar um monte de reflexões, um monte de ideias, né? Um monte de coisa baseada a partir deste princípio, né? E eu estou usando, eu usei essa história exatamente para chegar a essa pergunta, né? Que é por que, que as pessoas não nos dizem aquilo que mais precisamos saber. E eu cheguei a, vamos dizer assim, as três pontos que eu acredito que sejam o que fazem as pessoas não falar aquilo que nós mais precisamos saber. No caso da história que eu contei para vocês, aquilo ali, aquela situação poderia ter simplesmente resolvido por uma conversa, né? Uma simples conversa e poderia ter sido resolvido. Mas a pessoa optou por levar adiante, esconder e ir por um caminho totalmente não produtivo, não produtivo. Mas repito novamente aqui, né? Talvez eu esteja um tanto quanto repetitivo, né? Que isso me levou a essa pergunta, né? Porque as pessoas não nos dizem
aquilo que mais precisamos saber. Então eu levantei algumas hipóteses aqui. Por que as pessoas não fazem isso? A primeira hipótese é medo do conflito. A pessoa acredita que às vezes, por ela não estar falando aquilo que a gente precisa saber, ela vai estar evitando o conflito, né? Um possível conflito. Pô, você imagina a pessoa, né? Também tem que se colocar no lugar dela, né? Ela tem que dar a notícia que ela simplesmente ela sumiu com o vídeo do seu casamento. Então as pessoas começam a remediar, né, essa situação, a tentar evitar, a tentar ganhar tempo para não ter que enfrentar esse problema, né? Exatamente pelo medo do conflito. Eu acho que é isso, né? É por puro medo, né? Ou seja, né? A verdade ela pode gerar um desconforto, né? E os humanos, os humanozinhos, eles tendem a não gostar do desconforto. Né? Uma segunda hipótese que eu levantei aqui, aí já não é uma questão de medo, não, do conflito. Talvez seja o desejo de serem aceitas, né? Porque se você, se você é uma pessoa que busca em suas conversas, né, busca em seus relacionamentos, você mostrar o seu pensamento, o seu ponto de vista, né, e até expressar os seus valores, né, você pode incorrer você pode, né, correr esse risco de ter o conflito, né, e com isso a aceitação, a sua aprovação social pode estar correndo um certo risco. Ou seja, né, então muitos evitam de falar aquilo que precisamos saber, porque elas não querem se passar como pessoas duras, né, como pessoas críticas, né? Eu sou considerado chato, né? E às vezes não é bem isso, né? Às vezes realmente é um excelente ponto de vista, né? É realmente você evitar um acidente de um trem, né? Descarrilhar um trem. Quando você fala. Né? Então não é ser. Inclusive esse sentimento, né? Ser chato, né? Você pode ser chato, mas não ser chato por ser chato, né? Mas quando você vem com uma análise crítica, com um pensamento, com um bom argumento, esse medo, né, de não ser aceito, né, essa preocupação, cai por terra, né? Porque baseado num bom argumento ali, né, num porquê, com certeza você não vai ter problemas, né, ao expressar aquilo que você acredita. E isso me leva a uma terceira conclusão também, né, do porquê que as pessoas não dizem aquilo que mais precisamos saber. Às vezes também é simplesmente por falta de consciência. Tipo assim, a pessoa ela nem sabe o que é que você precisa ouvir. Ela não tem, ainda não passou nem pelo radar de percepção dela de eu vou falar essas palavras para você e mostrar meu ponto de vista e isso vai te ajudar a chegar a algum lugar ou alguma uma coisa, algum caminho que vai te melhorar. E vou falar para vocês, isso aí nem é sinal de uma má vontade, né? Segundo, pelo menos no meu ponto de vista, não vejo isso como uma má vontade. É falta de consciência mesmo. Aquilo ali simplesmente escapa ao sensor da pessoa, né? Porque assim, você tem que entender que cada um, hoje em dia, tá cada um preso no seu próprio mundo, né? Nos seus próprios problemas, né? E também não vejo isso como um egoísmo, né? Me preocupo com as minhas coisas. Não, é porque tem tantas coisas a serem feitas que simplesmente você dá atenção àquilo que é importante e esquece todo o resto, né? Aqui agora, pensando também,
conforme eu tô conversando com vocês aqui, eu cheguei a uma quarta conclusão aqui, que talvez seja insegurança também. Né? A insegurança de que seria aquela insegurança baseada na confiança, né? Não sei se você já sentiu já teve esse sentimento, né? De quem sou eu para falar sobre isso, né? E nada mais é, às vezes, assim, você se não ter uma confiança necessária para que você se expresse. Então você cultiva esse sentimento de quem sou eu para falar sobre isso. Às vezes até você percebeu o que deveria falar, né? Mas por conta desse sentimento você simplesmente mata aquilo que deveria ser dito, né? Eu acho que é isso, né? O vídeo de hoje é bem assim, voz da minha cabeça, coisa que eu tava pensando e é isso, não tem muito para onde ir. Realmente tem muita coisa para fazer e eu precisava fazer mais esse vídeo. Eu espero que. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Responde aí para mim nos comentários, né? Exatamente essa pergunta aí. Responde. Sério mesmo. Responde aí para mim nos comentários exatamente essa pergunta. Né? Por que as pessoas não nos dizem aquilo que mais precisamos saber? Será que é porque a gente não dá abertura? Será que é porque a gente não demonstra interesse? Também poderia ter ido por esse caminho. Vamos ver qual que é a nossa parte. Vamos tentar entender isso. Manda aí nos comentários e a gente tenta abrir uma discussão interessante sobre esse assunto. Gostei. Talvez eu pense mais sobre isso. Certo? Sendo assim, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e hoje eu tô num dia cansado pra caramba. Tá? A energia desse vídeo foi um tanto quanto lá embaixo. Sinceramente, eu espero que eu tenha sido uma boa companhia aí, pelo menos por esses minutos aqui que você tá me ouvindo aí, enquanto você colocou para me ouvir para lavar uma louça. Certo? Sendo assim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se você curte esse tipo de conteúdo que a gente vai conversando e vai evoluindo as coisas conforme a gente avança na nossa jornada, certo? Sendo assim, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau!